Oi, quinto ano. Boa tarde. A gente está iniciando a nossa avaliação de Geografia e História. Lembrando que essa avaliação são das duas disciplinas, então a mesma nota será para as duas disciplinas, ok? A gente vai começar a nossa leitura e aí vamos ficar atentos. Deixa eu descer um pouquinho o arquivo. Por favor, não esqueçam de colocar os nomes completos, tá bom? Questão número 1. Questão de História. Com base em seus estudos sobre os povos africanos, leia as afirmativas e considere V para verdadeiro, F para falso. A África é um continente formado por muitos países e diversas etnias. Isso é verdade ou falso? Segunda afirmativa, a cultura africana apresenta muita tradição, uma forte tradição na oralidade, tradição oral. Verdade ou falso? As tradições orais africanas caracterizam-se pela repetição de versos com ritmos. E a última, os povos africanos não possuem tradições orais, pois desenvolveram um conjunto de símbolos chamado adinkra. E aí a gente vai para a questão 2, também de história, tá? Questão 2. Sobre as tradições orais entre os povos americanos e entre os povos africanos, complete o texto a seguir com as palavras abaixo. Griots, guardar, histórias, passado e pajés. Nas etnias indígenas brasileiras, os são responsáveis pela transmissão de e cantos de geração em geração. Já nas etnias africanas, os responsáveis são eles possuem a função de e transmitir o conhecimento de seu povo e os registros dentre outras responsabilidades. Então, é só completar com as 5 palavras e a gente já vai para a questão 3, que também é de história. Okay? Aqui a gente vai fazer relação, né? Então, eu vou ler aqui quais são as palavras, as letras que vocês têm que completar para fazer essa relação. Letra A será para a frase que está falando de tradições orais. Letra B é para a frase que está falando dos griots. Letra C para a frase que está falando de línguas. E letra D para a afirmativa que está falando de ritmos e instrumentos musicais. A primeira afirmativa, responsáveis por guardar e transmitir a cultura de seu povo, contam histórias, cantam, ensinam e tocam instrumentos e aconselham reis. Essa frase está falando de quem? Na letra A, B, C ou D? Segunda afirmativa, auxiliam na memorização de histórias e versos cantados pelos guardiões da tradição oral. Está falando de quem? É letra A, B ou C? Terceira afirmativa, estão ligadas à contação de histórias, mas também a outros costumes, como danças, cantos, produção de cerâmica e criação de leis. E a última, ao serem utilizadas e ao entrarem em contato com outras culturas, sofrem modificações. Está falando de quê? É só vocês colocarem a letra. Vamos para a questão 4 e a gente já está falando de geografia na questão 4, tá bom? Observe as fotografias. Então, a gente tem essa fotografia aqui, que é uma coleção de fotos antigas no Brasil, e é uma foto de Cuiabá, uma foto antiga, de 1901, tá? Aqui, a gente tem outra foto de Cuiabá, que foi tirada em 2018. Então, a gente tem, ó, esta foto antiga e essa foto atual. Complete a frase utilizando as palavras desse quadro aqui embaixo, né? Vilas, espontânea, povoados e cidades. Todo município tem uma história. Muitos municípios do Brasil surgiram de forma... Lembra que a gente falou? A maioria das cidades brasileiras surgiram como? Começaram como pequenos que foram crescendo e se transformando até se tornarem alguma coisa que está aqui nesse quadro, tá marcado pela Tia Lânia. É só completar as frases e a gente vai para a questão 5, que também é de geografia. Vamos caminhando. Você aprendeu que a função ou as funções de uma cidade depende de alguns fatores ou das características de sua localização. A esse respeito, assinale verdadeiro ou falso. Primeira afirmativa. Cidades que são capitais de estado
desempenham função administrativa. Verdadeiro ou falso? 2. Uma cidade com construções antigas, chamada de histórica, geralmente desempenha função religiosa. Terceira. 2 exemplos de cidades religiosas no Brasil são Aparecida do Norte e Juazeiro do Norte, onde viveu Padre Cícero. Quarta afirmativa. Cidades onde há grande movimento de compra e venda de mercadoria são chamadas de cidades comerciais. Quinta e última afirmativa. Uma cidade não pode ser, ao mesmo tempo, centro político-administrativo, comercial, turístico e histórica. É verdade ou falso? Vamos para a questão 6. Questão 6. Depois de conhecer, geografia, tá? Depois de conhecer como foram formadas as cidades no Brasil, é possível compará-las. Verdadeiro ou falso para as comparações que estão abaixo? Porto Seguro, na Bahia, e Paraty, no Rio de Janeiro, são 2 cidades antigas, consideradas históricas, que hoje são importantes centros turísticos. Segunda afirmativa, Brasília é uma cidade planejada, que possui função político-administrativa. Gente, lembrando que vocês podem olhar no livro, tá? Que todas essas informações também estão no livro. Terceira, nas cidades planejadas, o traçado das ruas e a organização do espaço urbano é semelhante ao das cidades que foram formadas de modo espontâneo. Verdadeiro ou falso? Quarta afirmativa. Em uma cidade formada de modo espontâneo, podem ser criados bairros planejados. A cidade cresceu de forma espontânea. Eu posso criar bairros planejados? Verdadeiro ou falso? E a última. Atualmente, todas as cidades brasileiras são construídas com base em projetos visando a organização do espaço. Verdade ou falso? A gente está quase acabando. Vamos para a questão 7, geografia. Leia as seguintes afirmações. Após estudar a formação das cidades brasileiras, pode-se concluir que todas elas têm história, mas a história de cada uma é diferente. Enquanto para algumas cidades a vinda de muitos imigrantes foi muito importante para sua formação, para outras o fator mais importante para seu surgimento e crescimento foi a localização geográfica. E terceira afirmativa, o fato de terem portos favoreceu o crescimento de diversas cidades litorâneas, que é do litoral. Quarta afirmativa, especialmente no sul do Brasil, as rotas dos tropeiros foram importantes na formação das cidades. E quinta, no Brasil, as cidades planejadas são quase todas relativamente novas. Assinale a alternativa correta. Letra A, A1, A2 e A3 são verdadeiras. Letra B, A2, A3, A4 são verdadeiras. Letra C, apenas A2 não é verdadeira. Letra D, apenas a afirmativa 4 é verdadeira. E letra E, todas as afirmações são verdadeiras. Bom, a gente, desse jeitinho, a gente terminou a nossa avaliação, tá? Aqui no final tem o recadinho da Tia Lane. Arrase, brilhe, confie, foco e força. Boa prova para todo mundo e até daqui a pouquinho na nossa live.